Oi, galera do Rede Ciência Sem Fronteiras. Estamos aqui com uma nova entrevistada, que é a Beatriz Kuiper. Tem 25 anos, ela estuda na UFRJ, está no 10º semestre de farmácia e ela participou do Ciências Sem Fronteiras, ela foi para os Estados Unidos, ela estudou na Clark University e ela fez o estágio dela no Wellman Center of Photomedicine da Harvard University. Então, mais uma salva de palmas para Harvard. E a Bia, ela fez iniciação científica de 2008 a 2012, e daí ela tem uma história relacionada à parte de pesquisa e tal, que ela vai contar pra gente, é relacionado à análise da atividade antitumoral e imunomoduladora de extratos de plantas. Bia, conta pra gente como que você escolheu o curso de farmácia. O que te motivou? Então, desde que eu era pequena, não queria ser farmacêutica, eu queria ser cientista. E aí, conforme foi passando os anos, aí é aquela escolha básica, assim, eu gosto de química e gosto de biologia. E aí, o curso que mais integrava essas duas disciplinas era farmácia. E aí, no caso, como eu era muito indecisa, eu também cheguei a fazer biomedicina e biologia. Só que nisso que eu fui fazendo vestibular, tenho duas irmãs, e uma delas trabalhava numa empresa farmacêutica. E aí ela me apresentou a farmacêutica responsável e ela me introduziu ao mundo da farmácia. Me mostrou como era uma farmácia industrial, de manipulação, homeopatia, fitoterapia. Aí eu prestei o vestibular para a FRJ e comecei a entrar na farmácia. Aí, durante o curso, porque o curso é muito difícil, variado, assim, porque o currículo é generalista, então a gente tem que ver de tudo, desde alimentos até biologia molecular. E aí foi assim que eu fui gostando e criando esse interesse por farmácia. Entendi. E daí, como que foi essa sua trajetória na parte de pesquisa durante a graduação? Então, como eu sempre quis ser cientista, e cientista sempre ficou em laboratório, assim que eu entrei na farmácia, e a FRJ tem a proximidade de laboratório e pesquisa, é muito grande com os alunos. Então, eu entrei no site da FRJ, eu olhei os professores, aí eu vi os que mais tinham pesquisa assim que eu gostava, e aí no caso tinha uma professora que me dava aula que também gostava dela. Foi assim, eu conversei com ela, basicamente, vi o que ela estudava, e aí eu comecei a trabalhar com ela. Eu fiquei um bom tempo com ela, até 2012, trabalhei com fitoterápicos, assim, eu testava diferentes extratos de plantas para analisar a atividade imunomoduladora. Tem uma grande influência da atividade imunológica para o combate do câncer também. Então eu acabei estudando essas duas áreas. Assim. E aí, depois disso, eu fui contemplada, graças a Deus, com a Bolsa de Ciências Sem Fronteiras. Só que aí lá fora, eu estudei com umas coisas completamente diferentes do que eu fazia aqui no Brasil, né? Como você falou, eu fui para o Instituto Wellman Center of Photomedicine, e aí eu trabalhei com fototerapia, com laser, e aí eu aplicava laser e analisava a analgesia que isso causava no caso eu trabalhava com animais. A analgesia que isso gerava e pesquisava o porquê que isso acontecia. E eu também cheguei a trabalhar usando LED, outra fonte de luz, para analisar a atividade de exercício. E então foi bem assim, eu fiz coisas bem diferentes nisso tudo, assim, tanto o que eu fazia no Brasil quanto o que eu fiz em Harvard. E por mais que se fossem diferentes, as duas englobam duas áreas que eu gosto muito, porque eu sempre gostei muito dessa parte de terapias alternativas, tanto que eu trabalhei com fito, trabalhei com laser, também cheguei a fazer estágio depois que eu voltei para o Brasil, em homeopatia. E foi muito legal integrar essas duas visões de pesquisa e ver diferentes áreas também me acrescentou muito, porque agora eu consigo ter uma visão muito mais global da pesquisa do que eu conseguia ver. No Brasil eu só trabalhava com célula, por exemplo, e já nos Estados Unidos eu trabalhei com animais, e aí eu tive uma outra visão, eu tive mais liberdade também para fazer experimentos, porque eu já tinha a experiência no Brasil, então foi muito legal linkar as duas coisas. E como que você ficou sabendo do Ciências Sem Fronteiras? Cara, foi uma confusão. Porque eu queria fazer intercâmbio, só que era muito caro, extremamente caro. Aí até que um dia, assim, alguém comentou na faculdade, começou a sair das notícias, sobre esse programa de Ciências Sem Fronteiras. Aí eu fiquei assim, caraca, essa é a minha oportunidade. E assim, na época,
O Ciências Sem Fronteiras era assim, ó, de 40% a 80%. Eu estava no 80% da faculdade. Eu estava assim, cara, agora ou nunca, sabe? Não há tempo. E aí eu tentei me inscrever para o primeiro edital. Na verdade, estava em 70 e 80. Aí eu tentei me inscrever para o primeiro edital, fiz todas as provas correndo, não sei o que, blá, blá, blá. Aí quando chegou na hora, o meu resultado do TOEFL saiu depois do esperado. E aí eu não consegui me inscrever para o primeiro edital. Aí, nossa, mó drama, tristeza absoluta, porque eu pensei que eu tivesse perdido essa oportunidade. Só que, graças a Deus, abriu o segundo edital. Aí eu passei para o segundo edital. E foi assim, basicamente, que eu fiquei sabendo. Mas foi muita confusão, porque a minha universidade, a UFRJ, na época, ela não sabia do que estava acontecendo. Quem tinha informação, as informações estavam todas centralizadas na engenharia. É assim... Eu tinha uma amiga que namorava um menino da engenharia que também queria fazer o Ciências Sem Fronteiras, e aí ele foi passando informação, sabe? E o que te motivou a participar do programa? A experiência, não só aumentar a minha proficiência na língua inglesa, mas principalmente conhecer um novo lugar, fazer pesquisa, estudar fora, porque o americano ele tem uma visão muito diferente do brasileiro, tanto no estudo quanto na pesquisa, sabe? Aqui no Brasil a gente já, aos 16, 17 anos, você já tem que decidir o que você quer fazer na vida. Lá nos Estados Unidos, não, você pode investigar as áreas que você tem interesse para depois focar e aí fazer a sua matéria, sabe? A sua faculdade, o que você quer fazer. E em relação à pesquisa também, eles te dão mais liberdade. Quando eu cheguei em Harvard, ele falou assim, pô, então, você gostou aqui da minha linha de pesquisa, o que você quer fazer? O que você tem vontade de pesquisar, sabe? Pô, olha só que liberdade. Eu nunca tive isso, assim, não. Já tinha, mas era sempre assim, atrelado a alguém. Dessa vez eu tive liberdade total, sabe? No final, assim, eu fiz o meu projeto, mas eu também segui um doutorando brasileiro, que é o meu orientador, e aí a gente conseguiu fazer um trabalho bem bacana. Então, foi basicamente isso que me motivou para ir para os Estados Unidos. A língua, a nova experiência e essa nova visão que eles têm tanto assim dos estudos como em pesquisa, trabalho, essas coisas. Vou perguntar agora em relação às suas expectativas iniciais na parte acadêmica, né? Acho que você já respondeu um pouco, mas se quiser complementar. Foi bem legal, assim, a Clark me deu um suporte muito legal, porque eu tava mó perdida, não sabia o que eram as matérias, o que eu podia fazer, o que eu não podia, quantos créditos eu tinha que puxar, era só 4 créditos mesmo, porque aqui no Brasil você puxa 12 créditos, sei lá na UFRJ as matérias ocupam manhã e tarde, que é o meu currículo integral. Lá era só manhã, aí você ficava a tarde toda livre, era uma coisa assim, excepcional. Eu falei assim, nossa... que loucura esse tempo livre! Lá eles valorizam muito o tempo que você tem estudando em casa, sozinho. A aula é um complemento para te guiar. E aqui no Brasil a gente valoriza muito mais o tempo em sala, em prática, enfim. Lá não, eles querem que você estude. E lá na Clark University, você fez algum projeto de pesquisa, extensão, um trabalho voluntário? Eu fiz estágio de pesquisa clínica na UMass, e o hospital da UMass, que é uma universidade lá, Universidade de Massachusetts. E eu fiquei sabendo pela Clark. E também na Clark eu cheguei a fazer pesquisa básica. Só que aí na pesquisa básica foi mais assim, para eu interagir com a minha orientadora de lá. Trabalhei com, olha só, como eu disse, eu gosto de trabalhar com coisas diferentes. Trabalhei com desenvolvimento neurológico de uma espécie de anelídeo. Sim, anelídeo, minhoquinha do mar. Curti muito e levo também a essa experiência que eu tive na UMass, de pesquisa clínica, que é, agora eu sou estagiária da Biomanguinhos, na Fiocruz, e eu trabalho com pesquisa clínica. Então, essa experiência que eu tive nos Estados Unidos me ajudou também a conseguir esse estágio, sabe? Então foi o que eu tô agora. Conta um pouquinho mais pra gente sobre essa pesquisa clínica. Na UMass, a pesquisa clínica que eu fazia, como eu era aluna, e eles ainda me consideravam como undergrad, eu não podia ter muito acesso a paciente. Então, para eles, eu não era farmacêutica em si, né? Ou estudante de farmácia. Então, eu tinha que trabalhar com o básico
da pesquisa clínica, que era basicamente entrevistar os pacientes, fazer uma base de dados, e levantamento de dados e coordenar pessoas. Então era assim, aparentemente era bem simples. Eles queriam ver se as pessoas elas interagiam melhor com um tablet ou com um médico. Diferente, né? E no final, assim, estava apontando que com o tablet as pessoas eram mais honestas, sabia? Tinha todo um treinamento de sigilos e etc, que foi muito legal. Não trabalhei com nenhum fármaco, porque, como eu falei, eu era uma aspirante a farmacêutica para eles ainda. Legal. E depois no Summer você conseguiu um estágio em Harvard, né? E conta um pouquinho melhor pra gente como você conseguiu o estágio, o que você fazia lá. Foi assim, eu estava focada inicialmente em procurar estágio em indústria. E aí chegou um período que eu fiquei, eu não vou ficar só me limitando à indústria, eu vou pesquisar outras áreas também. E aí eu fui vendo, eu fui lançando alto, assim, Harvard, MIT, e aí eu entrava no site, dá pra você ver, assim, os pesquisadores associados. Aí tinha os centros associados, aí eu vi esse centro do Raman Center de fotomedicina, eu falei, cara, que diferente. Aí eu vi vários projetos, aí um deles tinha o nome de um brasileiro, Marcelo. Eu falei, cara, eu conheço esse cara. Ele vai nas reuniões do Pub Boston. E aí eu comecei a conversar com ele. Aí ele falou, pô, bacana, acho que vai ser legal. Assim, eu troquei e-mail com o orientador responsável e mandei meu currículo. E a gente fez entrevista por Skype. Aí o Marcelo me levou para conhecer o investigador principal. Aí, pessoalmente, a gente fez de novo a entrevista e ele falou, não, você tá beleza, você tá aceita. Aí eu fiquei super feliz. E eles levam muito em consideração as matérias que você faz e as notas que você tem. Então eu tive que enviar o meu e-mail com o meu histórico da Clark, com as notas, enviar no e-mail também anexado o meu histórico da UFRJ, o meu currículo, uma carta de apresentação, e se eu tivesse mais algum certificado de alguma coisa, assim, para mostrar assim, que eu tinha proficiência assim, na pesquisa ou na área que eu estava me candidatando, era bom botar também. Então o e-mail já começava assim. A gente também valoriza muito o estágio. Lá nos Estados Unidos, por mais que eles te deem tempo para fazer estágio, nem todo mundo faz o estágio. A gente tem muita parte prática, a gente lida muito com o paciente. E lá eles não podem lidar com o paciente. Só pode lidar com o paciente depois que você entra na escola de medicina ou na escola da farmácia. Mas também é a minha experiência. E aí eu tinha que conversar com eles, explicar o que eu fazia, o meu projeto. E aí foi assim. Até que fui aceita, graças a Deus, por Harvard. No Wellman Center. E daí o que você fazia? O que você fez lá no estágio? Eu trabalhei, eu usava os dois projetos, foi com laser, eu usava o laser nos camundongos para analisar analgesia, e trabalhei também com outra fonte de luz que era o LED, aí eu usava LED para analisar a performance dos animais. Foi dois projetos bem diferentes, eu gostei muito. Os dois ao mesmo tempo. Porque eu só fazia, eu não fazia nenhuma matéria, eu só fazia pesquisa. Então, eu me dedicava às duas. Enquanto estava fazendo uma e tinha que dar um intervalo do experimento, aí eu ia para outra. Aí ficava assim. E como que foi passar o Summer em Harvard? Maravilhoso. Não é nem junto, assim. Foi maravilhoso, assim. Eu conheci pessoas maravilhosas. Eu trabalhei muito, muito. Só viajei no final. Mas valeu muito a pena, assim. O ambiente é muito propício, sabe? Eles te ajudam, a Harvard te dá todo um apoio técnico, sabe? Então foi muito legal. Pesquisar não é tão impossível assim, porque as pessoas pensam, caraca, Harvard, impossível. Mas não, se você se esforçar, correr atrás, você é capaz, sabe? E daí como que foi retornar para o Brasil, retornar para a faculdade? Inicialmente foi excelente, assim, porque eu falei, família, amigos... Mas deu um choque, deu um baque, porque eu senti muita falta da estrutura que eu tinha lá. Eu tinha uma boa biblioteca, eu tinha um espaço para estudar com ar-condicionado, falava com um grupo para estudar em grupo. Na UFRJ a biblioteca é um pouco precária. Eu morava no lado da faculdade. Eu não tinha que pegar um trânsito de 1 hora para chegar na faculdade, sabe? Então foi um choque para mim nesse sentido, sabe? A estrutura, o básico, assim, lá era bem melhor do que aqui. E o que você está fazendo com toda essa bagagem cultural e científica que você trouxe dos Estados Unidos?
fazendo agora, faço estágio em Biomanguinhos, na Fiocruz, na área de farmacovigilância e pesquisa clínica. Então, basicamente, a pesquisa clínica que eu fiz na UMass, eu estou vendo agora o outro lado. Eu fazia a parte da frente, assim, sabe? Eu recebi o treinamento, agora quem faz o treinamento sou eu, dessa parte de pesquisa clínica. E na parte de farmacovigilância, eu tenho todo o levantamento de dados, e aí eu tenho que lidar com outros órgãos, o FDA, por exemplo, a Anvisa. E aí é bom que tive essa experiência nos Estados Unidos. No momento, eu estou usando minha bagagem para isso. Quais são suas metas profissionais a longo prazo? Talvez um doutorado, oportunidades vão surgindo, então não vou te dar nada concreto, mas sim, eu tenho planos, assim, quem sabe um doutorado, eu gosto muito de pesquisa, mas o que eu mais gosto de fazer tem que ser alguma coisa aplicável à sociedade, sabe? Isso eu aprendi muito nos Estados Unidos, tudo que eu fiz aí tinha algum retorno, sabe? Até as pesquisas eram focadas assim, não, porque você está fazendo isso, está pesquisando isso, para a gente tentar aplicar, usar isso como uma terapia mais para frente, sabe? Então, isso era muito legal, esse retorno. E quais dicas você daria para a galera que está pensando em participar do programa? Estudem para a prova, para fazer o TOEFL, para tirar uma boa nota, que é importante. Passo número 1, né? Ter uma boa nota do TOEFL. Passo número 2, ser persistente, porque o processo, a espera dos editais, a espera da CAPES e as universidades, é sofrido. Você tem que ser persistente, só os fortes resistem. Sair da zona de conforto. Não espera que vai ser, não, eu tenho medo, ficar longe da família, vou sofrer. Você tem que se lançar com a cabeça aberta, de que novas experiências vão ocorrer. E também aconselho muitas pessoas a não irem só para viajar, a passear. Assim, passear é legal, viajar é legal, faz parte, tem que fazer mesmo. Mas também tem que se dedicar aos estudos, sabe? Não fica só pegando matéria, sei lá, muito fora do seu curso. Até mesmo quando você interagir com o IE, tenta falar isso para eles, a área que te interessa mais, porque aí eles conseguem te direcionar para uma área que você gosta mais, para uma universidade que tem mais o seu perfil, sabe? Então, basicamente isso, por enquanto, assim, que tá me vindo na cabeça. Certo, Bia. Olha, muito obrigada pela entrevista. Muito legal essa história. Tenho certeza que vai motivar aí bastante gente a mandar milhões de e-mails e conseguir um estágio em Harvard. Gente, tem que ser persistente, é um segredo. Mentalizar bastante. Pensamento positivo, tem que se esforçar, tem que ser persistente, estudar, eles valorizam muito a nota. Muito nota. Então tá, ó. Valeu, Bia, valeu, galera do Rede Ciência Sem Fronteiras. A gente se vê na próxima entrevista. Até mais. Beijo, gente.